A nova Previdência já entrou em vigor. Para tirar as principais dúvidas sobre o assunto, nós contamos com a presença do advogado especialista em direito previdenciário, Décio Scaravaglione. Boa noite, seja bem-vindo, Décio. Boa noite, Pives. Obrigado. Bom, vamos começar com a promulgação, que ocorreu na terça-feira, dia 12, da reforma da Previdência, ou a nova Previdência, como chama o governo, que estabelece novas regras para a aposentadoria do regime geral. Atenção, regime geral, setor privado e também dos servidores públicos. Elas não valem para servidores estaduais e municipais? Essa é a primeira pergunta. Como é que fica a situação dos servidores do Rio Grande do Sul e dos municípios? Bom, na verdade, o que acontece? Os servidores municipais e estaduais foram excluídos dessa reforma, que era a PEC 06, agora virou emenda definitivamente ontem, na terça-feira. Então, eles estão ainda com as regras antigas. Tá. Passo a passo, os estados e municípios podem aderir à reforma, vamos dizer assim, federal, que já alterou a regra do servidor federal, ou estabelecer um novo regramento. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, o nosso governador, Eduardo Leite, ele baixou um pacote na Assembleia, propondo a reestruturação do Estado, e nisso já há regras, vamos dizer assim, para uma nova previdência do servidor do Estado do Rio Grande do Sul. Não há nada ainda de oficial, vai haver a tramitação, ou pode ser que daqui a pouco simplesmente se faça a adesão ao que foi sancionado para o âmbito do servidor federal. Sim. Então, por enquanto, eles ainda estão na regra da Constituição antes da nova reforma. Servidores do Rio Grande do Sul e de todos os municípios do país e dos outros estados da federação, sim, evidentemente. Eu creio que a maioria vai acabar aderindo ao que foi determinado para os servidores federais, porque deve ser a forma menos complicada, creio eu, dependendo de que partido é o governador, e maioria em Assembleia e Câmara de Vereadores contra o prefeito, que isso é muito confuso. E no interior, forças antagônicas no nível nacional estão muitas vezes embrenhadas. Sim. A política é bem diferente. Mas é possível que eles permaneçam na regra antiga ou eles vão ter que tomar uma decisão a partir do que se tem agora? Não, a emenda refere, se eu não estou enganado, me desculpem, que se em 180 dias não houver a nova regra, cai na regra federal. Tá. Então, na verdade, isso já é uma prevenção. Porto Alegre pode discutir, por exemplo, também? Pode discutir. Sim, fazer uma outra ontem reforma. eu até, enfim, atendendo uma pessoa que é servidora de um município da Grande Porto Alegre, ela referia que o prefeito é da oposição, né? Sim. Do partido que antes estava no poder. E o que acontece? Ele é contra qualquer reforma. Mas, nesse caso, ele fica, como diria o bom jurista, obrigado, jungido à reforma federal. Sim. Que palavra, hein? Jungido. Jungido. Bom, vou até anotar essa para pesquisar em casa, né? Bom, mudou muito o texto agora, a partir da promulgação, que agora está valendo. Sim, ou seja, agora começou aquilo a partir. que se tinha, teve alguma mudança que tu considera significativa e todas essas mudanças já estão em vigor para 2019? Todas elas a contar do dia de ontem. Tá. Então, uma ressalva que eu acho bastante oportuna nós aqui fazermos, e tu com esse teu belo serviço que presta a toda a comunidade, é o seguinte: gente, quem até o dia de ontem já possuía o direito, não precisa ter medo, porque esse direito já incorporado, se já preenchido os requisitos da lei anterior, ele não vai ser nunca desconsiderado. Tá. Então, se, por exemplo, eu, como homem, já possuía 35 anos de contribuição até ontem e uma mulher com 30 anos ontem, essa pessoa não é obrigada a entrar na regra nova. Ela pode amanhã, depois de amanhã, mês que vem, janeiro, fevereiro, março, ano que vem, dirigir-se, por exemplo, ao INSS e pedir a aposentadoria com base na regra antiga, porque isso é o direito adquirido. Muita gente correu para fazer um protocolo, um pedido. Se não tiver feito o pedido, não existe direito adquirido, nada disso. O direito adquirido não necessita de pedido ou protocolo anterior à reforma, porque ele é um direito ultratemporal. Ele ultrapassa a emenda nova, porque já na vigência da antiga havia adquirido. Agora, se eu pego um homem, por exemplo, que ontem tivesse 34 anos, 11 meses e 29 dias, esse cidadão por um dia cai na regra nova, porque ele não tinha adquirido o direito dos 35. Sim. E a mulher, por analogia, 29 com 11 com 29. Uma coisa bem interessante também do novo
pedido de aposentadoria que vai ser feito, o novo sistema, é que até então todos os cálculos eram efetuados iniciando em julho de 94 e terminando no mês anterior ao requerimento. Então vamos fazer uma conta rápida. Hoje, o cálculo de benefício abrange 25 anos. No ano que vem seria 26, 27, ele é progressivo. Sim. Muito bem. Continua o mesmo período. O início é julho de 94. E por que julho de 94? Que é o início da moeda atual, que é o real. Sim. Que se pressupõe um padrão monetário estável. Muito bem. E o final é o mês anterior. Antes desse período todo, seja qual fosse, eu corrigia, aplicava o índice de correção monetária em todos os meus recolhimentos e aproveitava 80% dos maiores e expurgava, jogava fora os 20% menores. Ou seja, aquele comecinho de carreira, ou momento de desemprego, que o sujeito falava, paga o carnezinho com menos do seu nível e patamar normal, isso era excluído. Agora, com a nova regra, 100% do período entra no cálculo. Tá. Então, quem puder e conseguir manter um padrão, uma média, vamos dizer assim, dentro de uma harmonia, quanto melhor. Porque agora valores menores entram no cálculo. O que acontece? Vai ganhar menos. Baixa a média. Claro. Baixa a média e isso é terrível. Um detalhe também importante, que os novos benefícios, todos eles partirão, depois dessa questão do cálculo, então eu apurei a média bruta. Muito bem, eu tenho lá R$3.000. O meu coeficiente de cálculo, como ele é feito, como ele é apurado, que incide sobre a média bruta. Todo mundo vai partir de 60%. Isso também é um recuo importante. E cada ano acima de 15 contribuídos, vale 2%. Então, para o sujeito chegar a 100, tem que ter 40 anos, né? Nossa. Vamos tentar recapitular, então, 3 possibilidades. A primeira é aquele que já adquiriu o direito, ainda está na regra antiga. Tranquilo. Quem está no meio do caminho, esse é o que é o meu caso, por exemplo. Regra de transição para mim e para ti. Tá. O que esse pessoal está sujeito? Eles criaram algumas regras de transição. Para quem já tinha feito, no mínimo, uma contribuição antes de ontem. Quem não fez, já cai inteiro na regra nova. Muito bem, nós que estamos na transição, nós temos a transição por pontos. Tá. E aí é semelhante aos pontos que se conta hoje para não sofrer o fator. Lembra da regra 8595? 8595. Pois é, hoje ela Soma tudo até chegar. Hoje ela é 8696. É a minha idade e o tempo de contribuição. Perfeito, mas no mínimo 35 tá. para o homem, no mínimo 30 para a mulher e completa com idade. Ou tu pode, por exemplo, ter 33, né? E em vez de ter 60, tu vai ter 58. Desculpa, 37 e 58. Aí o tempo a mais compensa a idade a menos, mas não pode ter menos de 35. Perfeito. E para a mulher é 8,6 e para o homem 9,6. Só que ao contrário do sistema de pontos do fator, que subia a cada 2 anos um ponto, vai subir 1 ponto por ano. Sim. Até chegar a 100 para a mulher e 105 para o homem. E aí para de crescer. Aí estabiliza. Então vai subindo o tempo e a idade. Agora, talvez a que mais preocupe você aí de casa, você que vai assinar a carteira de trabalho amanhã. Primeiro emprego. Esse pobre cidadão cai direto na regra nova. E a regra nova aponta o seguinte, sem choro nem vela, como diz o gaúcho. 62 anos vai ter que ter a mulher e 65 anos o homem. O homem que nunca contribuiu vai precisar de 20 anos de contribuição, no mínimo, e a mulher de 15. E aí o coeficiente de 60% que eu disse. Sim. E tudo que superar os 15 ou os 20, cada ano vale 2 pontos. Então tem que fazer a conta. O homem vai precisar de 40 para chegar lá e a mulher aproximadamente isso. 40 anos de contribuição, não de idade. Então quem começa cedo, certamente vai sofrer o maior prejuízo. Porque sempre se privilegia... não, a gente está pensando no sujeito que começa tarde, já começou a pagar maduro. Sim, e quem por necessidade, inclusive. Porque hoje o trabalho do menor, ele é proibido abaixo de 16 e 14 só para aprendiz. Então pega o sujeito que é aprendiz com 14 ou um cidadão que tem que trabalhar com 16 e o que vai acontecer? Imagina, bota 40, ele vai ser uma criança ainda de colo. Sim. Né? Vai ter 50 e poucos. E o projeto é 62 para mulheres e 65 para o homem. E aí eu vou ficar pagando aonde, quando, como, e esperando o tempo passar. Claro. Então é terrível isso, né?
Bom, agora uma questão dos cálculos, tá? E o valor descontado no salário de cada trabalhador. Como é que funciona o cálculo para o setor privado, setor público, e o que vai ser descontado pode sofrer alterações? O cálculo mais ou menos já disse aqui. E detalhe, o servidor público novo, já desde 2004, janeiro é assim, ele entra na média INSS. Só que agora eu tenho o teto da Previdência que hoje é 5.800. Eu sou servidor. Eu recebo por mês R$10.000. Até o teto da Previdência, o serviço público ao qual eu pertenço, União, Estado, município, autarquias, garante e pega a minha contribuição. O que eu quiser, acima de 5.800 para receber de aposentadoria, até os 10 que eu recebo, no exemplo, eu vou ter que buscar num fundo de pensão estatal. Estão sendo criados fundos, né? Tem para o Executivo, para o Judiciário, para o Legislativo, e aí tem aquele problema. Qual é o grande problema? Eu tenho uma contribuição definida nesses fundos, entre 5.800 e 10.000, mas eu não tenho a retribuição definida. Eu não sei quanto eu vou receber, porque é investimento em mercado de ações, ativos e outras coisas do mercado financeiro. Então eu não sei o que eu vou receber, mas eu sei que eu tenho que pagar e pagar bem. Isso para o servidor público. Agora, para o INSS, cujo teto ainda é 5.800, as alíquotas de contribuição foram majoradas. Para a faixa primeira, que é do salário mínimo, esse baixou de 8% para 7,5%. Só que quem está no teto vai pagar 14%. E o servidor público que passar a média INSS vai ter que recolher cerca de 22%. Ou seja, diminuiu para a faixa inferior no que tange a remuneração, mas para superiores subiu bastante e para o servidor foi para o teto. Bom, para encerrar, Décio, uma coisa que a gente já conversou por fora aqui, tu tinha me citado, tinha me comentado uma outra oportunidade que esteve aqui, de que é praticamente impossível a pessoa fazer esse cálculo por si só. Quem está pensando em começar a calcular o que precisa para se aposentar ou não, vai precisar de um especialista para realizar esse cálculo. Né? Exatamente. De acordo com cada caso, vai se estabelecer qual é a melhor aposentadoria. Porque na transição tem os pontos que eu disse, tem a idade mínima, tem ainda a questão do pedágio de 50%, pedágio de 100%, o servidor tem o pedágio, tem a idade mínima, ou seja, é muito grande o universo e se tu dá o passo em falso, pode cair numa armadilha. Até porque nas transições, quando tu chega pontos de idade mínima, não tem fator. Mas no pedágio de 50%, é só 50% a mais que falta eu ter. Se eu sou mulher e tenho 28 e sou homem e tenho 33. Só que se não tiver a idade, somando tudo, cai o fator incide, é o único caso. Então, cuidado, pessoal, com as armadilhas. E cada vez mais, como eu já disse, vou dizer de novo, infelizmente, só pode o cidadão, né, fazer a sua aposentadoria consultando quem entenda, um especialista. Ou seja, nunca foi muito simples. E agora, com essas possibilidades todas, ficou muito mais complicado. É uma barafunda. Curioso ouvir isso, infelizmente. É a tua profissão, mas a gente tem que ser sincero com quem está em casa. Mas a gente não gosta de ver o povo sofrendo, Sem dúvida nenhuma. Por isso, pela tua honestidade e por sempre atender os nossos convites, eu te agradeço muito. Muito. Seja sempre bem-vindo, meu grande amigo. Desculpa a rapidez, mas é que a regra e as novidades estão, como diziam os antigos, pululando. E isso é bom para você de casa saber o quanto é complexo e o quanto você talvez precise de um especialista, mesmo que ele diga, infelizmente, atente quanto à sua profissão. A honestidade sempre vem em primeiro lugar, por isso eu te agradeço mais uma vez por ser transparente, Décio. Obrigado. Seja sempre bem-vindo, viu? Com certeza.